Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, nosso objeto de conhecimento são os tipos de frações. Daremos então continuidade na aula anterior, agora entendendo quais são os tipos de frações nós trabalhamos no período aqui do quarto ano, ok? É um conteúdo que ele vai fazendo a sequência da aula anterior, por quê? Na aula anterior, falamos então como fazer a leitura, identificar, a partir de um desenho, qual é aquele número fracionário, ou fazer daquele número fracionário um desenho expondo aquela ali a sua fração. E hoje vamos entender quais são os tipos de frações nós trabalhamos dentro da matemática. Para isso, vamos só revisar alguns pontos que são importantes dentro deste conteúdo. Vimos que os números fracionários, eles estão dentro dos números racionais. São aqueles que fazem o quê? A partir de uma divisão, Podemos aí, então, também colocar os números decimais dentro desse conjunto, que são um conjunto vasto de números que podemos trabalhar. Então, lembrando que as frações estão dentro dos números racionais, que no conjunto numérico representamos pela letra Q. As frações, vimos também que elas correspondem a uma representação das partes de um todo. Ou seja, neste círculo verde eu tenho na sua totalidade esta fração. Quando eu pego esse círculo e faço a fração dele em 6 partes, e olha só, quantas partes nós consumimos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Ou seja, em sua totalidade, fracionamos o círculo em 6 partes e utilizamos 4 partes dela. Como a gente representa esse número fracionário, então? Então, nós temos aqui o número denominador, que é o número 6, ou seja, em quantas partes a figura foi fracionada, e o número 4, que é o numerador, ou seja, quantas partes utilizamos desta figura. Então, nós também já vimos esse detalhe dentro da aula anterior. É importante fazer a revisão, porque agora nós vamos entender como classificamos as frações. Bom, as frações, elas podem ser própria, elas podem ser fração imprópria, elas também podem ser fração mista. Estas 3 frações é que no nosso cotidiano do quarto ano e as suas habilidades é que nós praticamos mais, fazemos com mais constância. Mas elas também podem ser aparente e equivalente. Essas 2 frações, elas vão depender também da gente entender o que são múltiplos, entender o que é MMC, só que aí vocês vão também fazer um pouquinho mais para frente, no quinto ano, sexto ano. Então, nós vamos então trabalhar somente esse conjunto de 3 frações, o que seria uma fração própria, uma fração imprópria e uma fração mista. E aqui já quero deixar, uma dica que tanto a fração imprópria como a mista, elas têm relações, ou seja, nós conseguimos identificá-las uma através da outra, e aí a gente vai trabalhar aqui com alguns exercícios para que vocês possam trabalhar também. Bom, quando então nós trabalhamos uma fração própria, ou seja, quando eu tenho uma fração própria? A fração própria, prestem bem atenção, é quando o numerador é menor do que o denominador. Então, por isso que é importante entender todos esses termos. O que é um numerador de uma fração e o que é o denominador de uma fração. Então, a fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Então, veja bem, eu tenho uma figura que foi fracionada em 8 partes e nós utilizamos 5 partes dela. Veja bem que, olha só, para ser própria, o numerador, que é o 5, ele é menor do que o número 8. Então, aqui eu tenho uma fração própria. Outros exemplos, eu tenho 1/2 ou metade, eu tenho 3/7, ou seja,
Todos os numeradores, eles são menor do que o denominador. Então, eu classifico esta fração como uma fração própria. Então, essas frações nós viemos já trabalhando na aula anterior. Só ainda não coloquei o nome delas, né? Não classifiquei, para não ter muita informação na nossa primeira aula. Então, quando agora eu tenho uma fração imprópria, agora é o inverso, veja bem. Uma fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Observe na figura. Veja só que o número 6, que é o numerador, ele é maior do que o denominador, que é 4. Aí nós já colocamos um outro detalhe que você agora pode ficar pensando assim, mas como eu faço a representação desta fração imprópria em uma figura ou em um desenho? Então, eu trouxe aqui para vocês. Veja bem. Como representar, então, em desenho, uma fração imprópria? Na aula anterior, eu enfatizei várias vezes que uma fração, independente do número que for, ela tem que ser feita a partir do seu denominador. Então, nós temos aqui 4/3. Então, eu preciso de fazer uma fração que divide em 3 partes, né? Não é assim que nós fizemos na aula anterior? E aí a gente vai utilizar da sua totalidade o seu numerador. O numerador da fração é 4. Mas, professor, como eu vou printar 4 partes, sendo que o nosso denominador é 3? Vamos fazer dessa forma. Então, a primeira coisa que você faz é o primeiro desenho da fração, 3 partes iguais. Então, eu preciso pintar 4. Pintamos 1, 2, 3. E agora, o que eu tenho que fazer? Quando é dessa forma de uma fração imprópria, você tem que fazer um outro desenho, fracioná-lo em 3 partes, né? Nós estamos trabalhando com terço. E aí nós vamos utilizar agora a outra parte desta fração. Se nós precisamos, então, de utilizar 4, nesta figura já utilizamos 3, então na próxima figura nós utilizamos apenas uma parte dessa totalidade. Então nós temos aqui uma fração imprópria, tanto na sua forma de fração como na sua forma de desenho. Então, realmente, nós precisamos aqui fazer a prática da fração imprópria, porque ela também vai depender para a gente trabalhar a fração mista. Vamos olhar agora, fazer o inverso. Olhar no desenho essa fração imprópria e trazer ela para o número fracionário. Então, eu tenho aqui um desenho que foi repartido, né? O primeiro desenho foi repartido em 5 partes iguais. E na sua totalidade, eu utilizei, veja bem, 5, 10, com mais 3, 13. Professor, eu recordei agora, o senhor falou que eu só posso fazer uma fração onde o denominador é aquela parte que faz a parte total fracionária da figura. Exatamente. Então, as nossas figuras, elas foram fracionadas em 5 partes iguais. Olhando todas as 3 figuras, quantas partes utilizamos então? Nós utilizamos 13 partes. Nós temos uma fração imprópria? Sim, porque o numerador é maior do que o nosso denominador. Então, nós utilizamos aqui uma fração própria através do seu desenho. E agora, como vamos fazer então para entender a fração mista? Olha o que diz quando a gente retrata essa fração. A fração é mista quando ela for constituída por um número inteiro e também por uma fração. Olha só, como eu faço então a leitura desta fração? 1 inteiro e 2 terços. Professor, como eu faço para representar então esta fração?
Veja bem, novamente reforçando a ideia de que nós precisamos fazer uma figura na sua totalidade sempre com o denominador. O nosso denominador aqui é o número 3. Então, nós vamos fazer uma figura e fracioná-la em 3 partes. E quantas partes nós precisamos, então, pegar dessa totalidade? Nós precisamos pegar 2 partes dessa totalidade. Mas na fração mista falou que nós consumimos, olha só, uma figura inteira. Então nós precisamos de consumir essa figura inteira e fazer então a parte fracionária. Agora, também fazemos uma outra figura com o seu denominador, né? A parte fracionária em 3. E vamos utilizar agora quantos? 2 partes desta figura. Então, nós temos aqui uma fração mista, onde eu tenho uma parte inteira e um número fracionário. Então, precisamos também fazer a prática constante desses dois tipos de frações. Olhando então agora, para você entender no desenho, para a gente fazer a relação com a questão do número fracionário. Então, pegando o mesmo desenho da fração imprópria. Por quê? Lembra que eu falei que as duas têm uma relação uma com a outra? Nós conseguimos sim identificar. Então, veja bem. Para a gente entender aqui, nós temos então quantas figuras, agora vamos olhar no seu total. Quantas figuras destas 3 figuras nós pintamos completamente? Nós pintamos, olha aqui, ó, 2 figuras no seu total. Então, nós temos 2 inteiros. Nós temos 2 inteiros. Agora, nós vamos utilizar somente o último desenho. Veja bem, o nosso desenho ele foi fracionado em 5 partes. Então, é o nosso denominador. E quantas partes nós utilizamos? 3. Então, essa fração mista, nós temos 2 inteiros e 3 quintos. Então, é realmente com a prática diária, olhando os exercícios, fazendo as atividades, que nós vamos, então, entender cada uma dessas frações. Agora, vamos fazer aqui a relação entre uma fração imprópria e uma fração mista. Veja bem, para entender a fração imprópria, eu tenho aqui, no caso, uma figura que foi fracionada em 4 partes, que é o nosso denominador, e nós precisamos consumir 9 partes dela. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ainda não consumi 9 partes, então precisamos fazer mais um desenho fracionado em 4 partes. Já consumimos 4, 5, 6, 7, 8. Falta ainda mais uma parte. Então, vamos fracionar em 4 partes e consumi-la mais uma parte. Então, fizemos aqui a sua totalidade na fração mista. Olhando agora a ideia, vamos fazer agora de um desenho a fração imprópria e a fração mista para entender essa relação. Veja que os 2 desenhos, eles estão da mesma forma. Vamos então descobrir qual que é a fração imprópria nesse primeiro desenho. Lembra que, para entender a fração imprópria, todas as frações, na verdade, eu preciso de ver quantas partes que a figura foi fracionada. Então, nessa figura, ela foi fracionada em 4 partes. Das 2 figuras foram consumidas, então, 4 mais 1, 5. Nós temos, então, uma fração imprópria. Vamos relembrar? Quando o numerador é maior do que o seu denominador. Agora, da mesma figura, vamos descobrir qual é a fração mista, para que vocês entendam qual é a relação entre as duas. Então, nós temos 2 figuras. A fração mista a gente olha dessa forma. Das 2 figuras, quantas figuras nós utilizamos no seu total? Nós utilizamos apenas uma figura, então nós temos 1 inteiro. A nossa figura ela foi fracionada em quantas partes? Em 4 partes, que é o nosso denominador.
Agora olhamos, analisamos somente a segunda figura. Foi utilizada somente quantas partes na sua totalidade? Uma parte. Então, nós temos aqui uma fração uma fração imprópria, e aqui nós temos uma fração mista. E como fazemos a leitura dessa fração mista? 1/3 e 1/4. Então, é assim que nós trabalhamos as frações dentro das habilidades do quarto ano. As atividades estão lá para que vocês possam realizar deste conteúdo, falando especificamente sobre os números fracionários, na qual nós finalizamos aqui esse grupo dos conjuntos numéricos dentro das possibilidades na matemática. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.